Bom dia ouvintes da Rádio Independente, é um prazer conversar com todos vocês. Infelizmente, sobre um tema que não é bom. Parece que as más notícias não nos largam, né? Vocês devem ter acompanhado que desde sábado houve um ataque terrorista do Hamas em Israel. Nós já falamos mais. O número de mortos a cada hora sobe, já se fala em 1.600, 1.800, não se tem ao certo esse número. Muitas pessoas desaparecidas, outras tantas feridas, muitas sequestradas. E uma informação do próprio governo israelense de que esse conflito vai durar muito tempo, de que nós estamos em guerra. Ou seja, nós estamos falando da Segunda Guerra que está acontecendo, né? Ao mesmo tempo com proporções mundiais. Primeiro, nós já estamos vivendo há mais de ano conflito na Ucrânia e agora esse conflito numa faixa, né, e numa comunidade que vive em conflito, uma sociedade que vive em conflito há muito tempo. Além, e não tem como conceber, né, todas as pessoas que já foram perdidas, todas que estão envolvidas, o que pode ainda acontecer e a dimensão de tudo isso. Nós aqui nos cabe olhar para os impactos, além de tudo isso, econômicos, que é a nossa área, que é de onde eu posso falar com um pouquinho mais de segurança. Qual é a grande preocupação mundial e não só brasileira? Aquele é um território que o seu entorno é um entorno de países produtores, ou dos maiores, na verdade, produtores de petróleo do mundo. Nós estamos falando dos países do Oriente que no entorno de onde está acontecendo o conflito estão todos. Quem está no conflito necessariamente não é, porque nós estamos falando de um grupo terrorista e de uma sociedade que não é produtora, né? Um país que não é produtor. No entanto, os países do entorno o são. E o preço do barril do petróleo já começou a aumentar, no primeiro dia já foram em torno de 4%, e a grande preocupação é se esse conflito se espalha para os países do entorno, o que isto pode prejudicar ou até os fluxos de exportação de petróleo. E por que esta grande preocupação? Por coisas que a gente vive e vê há muito tempo na nossa sociedade. Nós somos uma sociedade no mundo inteiro dependente do petróleo, não só como combustível, pensando no diesel, pensando na gasolina, mas também como matéria-prima para muitos produtos. Mais de 3.000 itens podem ser produzidos, ou em suas matérias-primas está o petróleo, e isso afeta toda a cadeia, porque afeta o produto em si e afeta a logística. Se e vai acontecer esse aumento do barril do petróleo, talvez em mais ou menos proporção, a depender do que vai acontecer, vai sim chegar na ponta e vai nos afetar. Qual é a expectativa no mundo todo? Que aí, com a possibilidade desse aumento de pressão inflacionária, nós não tenhamos redução das taxas de juros, e isso nos prejudica, pensando o Brasil. Prejudica diretamente com esse aumento do preço do barril do petróleo, que por mais que a política de preços tenha mudado, vai nos afetar, né? Vai ter que haver reajustes, só a gente não tem dimensão disso ainda, e indiretamente porque esses aumentos das taxas de juros no mundo inteiro para conter a inflação fazem com que aconteça a fuga de capitais do nosso país e que esses capitais se direcionem para esses países, ou a gente aumenta também a nossa taxa para se tornar mais atrativo. Esse é um quebra-cabeça muito difícil de fazer nesse momento. Primeiro, nós estamos falando de uma guerra sem precedentes, novamente. Estamos falando de um conflito que está envolvendo muitos civis, né? Muitas pessoas, a sociedade. Muitas já morreram, outras tantas estão desaparecidas. Então, a dimensão disso é muito difícil de compreender. E economicamente, nós vamos ver impactos. Nós não estamos falando de um conflito que vai durar pouco tempo, a princípio, nós estamos falando de muito tempo. Ao que tudo indica, era um conflito que estava sendo planejado e que o governo israelense não percebeu, simplesmente aconteceu num sábado onde todos foram surpreendidos. É terrível falar porque nós estamos falando de terrorismo, então não tem como conceber o que está acontecendo. E diretamente aquela sociedade, né, e a comunidade toda envolvida, e os familiares e os amigos
sofrendo muito, né? E aí aqui os nossos sentimentos a todos, e economicamente o mundo vai sentir. Então a gente nem se recuperou de uma pandemia, começou a viver uma guerra entre Ucrânia e Rússia, nem terminou essa, a gente já está vivendo mais uma. Muito difícil para nós olharmos, né, a nossa região que tem passado também por dificuldades em função das enchentes, e todos estamos vivenciando, olhar que o mundo também tem tido essas dificuldades e nós somos afetados por todos esses aspectos. Quiçá, né, consigam ter uma melhor solução para esse conflito, mas nós vamos estar atentos e olhar para a nossa vida, para os nossos negócios. O governo brasileiro já está vendo possibilidades, a Petrobras também, de como minimizar os impactos do que está acontecendo, mas sim, eles vão chegar até a gente e invariavelmente não tem muito o que fazer. Um bom dia, uma boa semana a todos e nos encontramos na semana que vem.